Como? Eu pergunto a vocês como? Como é possível que uma temporada que tá cheia de dragão, tem porrada, tem conflito, ficou mais sonolenta que a temporada anterior onde só tinha criança e conversa? Com provavelmente o season finale mais morno da franquia, porém ainda apresentando uma temporada cheia de reviravoltas e grandes atuações, a parte 2 de House of Dragon chega ao fim. Hora de a gente bater um papinho sobre essa série que tá só morninha mesmo tendo baforada de dragão em quase todo o episódio. Depois de uma primeira temporada focada na juventude de Rhaenyra Targaryen e Alicent Hightower, e os últimos anos do reinado de Viserys Targaryen, a segunda parte de House of Dragon vai mostrar um reino dividido após a morte deste rei. Antes de mergulharmos como um voo de dragão neste vídeo, vou só alertar que ele vai estar recheado de spoilers da segunda temporada. Porém não iremos adentrar no livro, vamos falar só da série mesmo. Contexto de guerra dentro os Targaryen. Nobres e suas casas espalhadas por Westeros precisam escolher um lado do conflito. Rhaenyra, filha favorita do falecido rei, que era abertamente considerada por ele como sua sucessora, ou Aegon II Targaryen, filho da atual rainha e herdeiro de um clã que justifica a passagem da coroa para eles devido à tradição de elas sempre serem passadas aos descendentes homens da família. As amigas de infância, hoje inimigas, vão fazer o possível para manejar esta guerra que se mostra inevitável. Do lado de Rhaenyra, um conselho acovardado e interesseiro que não é capaz de auxiliar da maneira que ela precisa. Sem contar o maridão e tio Daemon Targaryen, que no fundo nunca aceitou não ser o manda-chuva da história. Do lado dos verdes, Alicent tem que agora lidar com um círculo interno cheio de cobras, um filho que beira a sociopatia e outro que não tem o mínimo talento, inteligência e humildade, mas que devido às maquinações da família está ocupando o trono de ferro. Figuras importantes como o grande vilão Aemond e Vhagar, dragão antigo e gigantesco que mete medo em qualquer um. O Corlys Velaryon, que já comprometeu toda a sua frota pela candidata à rainha com seus problemas familiares. E a sua esposa, a princesa Rhaenys, que voa com o dragão Meleys. É que vão dar o tom a esses capítulos, que com a permissão do alerta de spoiler que já dei lá em cima, vão focar na angústia e nos pequenos conflitos antes de a parte mais avassaladora dessa guerra realmente começar. Peninha, hein? Bom, galera, aqui a gente vai falar de House of Dragon rapidinho, mas eu quero deixar claro que, assim, se você gostou da temporada, não vá se ofender com as minhas opiniões, porque eu realmente achei a temporada um pouquinho desinteressante às vezes. Eu acho que eles dá a sensação de que eles estão tentando estender a história, porque coisas que poderiam ser resolvidas logo demoram pra resolver, não sei porquê. E você tem, por exemplo, os dois primeiros episódios. O primeiro episódio até que você tem algumas coisas interessantes, porque você tem toda aquela situação dos filhos, um filho por outro filho, etc. Tudo aquilo é bem interessante e movimenta a história, claro. Mas depois daquilo é como se a história meio que esfriasse. Aí você tem de novo aquele mini conflito entre os três dragões, né? Que uma pessoa acaba falecendo, o outro fica mortalmente ferido e um dragão vai pro saco, enfim. Onde eu quero chegar? Eu acho que a série em si ela tem potencial para ser muito boa. Até porque ela é um Game of Thrones de proporções menores. Não no sentido de gastos de dinheiro ou de efeitos especiais, até porque você precisa de muito dinheiro para fazer os dragões. Mas no sentido de personagens mesmo, de escala de personagens. Só que o problema é que o roteiro dela tá atrapalhando. E quando eu digo roteiro, eu não tô falando do livro, até porque não vou comentar, eu já disse aqui, não vou comentar o livro nesse vídeo. Eu falo do roteiro mesmo da série. Eu acho que eles estão meio... Eu não sei se eles estão perdidos, ou se eles não sabem exatamente qual é o ponto mais interessante da história. É isso. Eles não sabem exatamente qual é pra eles o ponto mais interessante da história. Eles não sabem dizer, o que eu mais gosto da história são os dragões e a guerra dos dragões e saber mais sobre os dragões. O ponto mais interessante que eu acho da história é o relacionamento lá entre a família, dentro da família. Quem gosta de quem trai quem ajuda quem, etc. Não, meu ponto principal é como as casas estão lidando. Então, tá tudo muito diluído numa história que ela é mais fechada do que Game of Thrones. É isso que eu quero chegar, porque com Game of Thrones, como você tinha muitas coisas acontecendo em diversos lugares, você não notava que demorava pra acontecer as coisas. Pode não parecer, mas se você olhar em perspectiva,
tudo que a Daenerys fez, por exemplo, levando em conta que estamos falando de Targaryen, né? Cabia em 2 temporadas, mais ou menos, se a gente só focasse na história dela. Mas não, coube em 7, 8, enfim, temporadas. Justamente porque você tinha 1 zilhão de outros personagens e outras localidades conversando. Eu esqueci que a mão aqui não aparece, tem que ser aqui. Aqui você não vai ter tanto isso, mesmo quando você trata das outras casas, né, que são meio que suceranas, né, meio que estão abaixo lá da casa Targaryen no momento, lá em Westeros e tal. Elas não são tão relevantes, elas não vão ter personagens tão relevantes. Mas mesmo assim, eu acho que elas deveriam ser utilizadas melhor pra você não ter essa noção de que o tempo tá demorando pra passar. Então, por exemplo, no último episódio, vocês vão se lembrar que tinha eu acho que ele era um ascendente dos Lannister, né? E ele vai pra uma localidade conversar com um grupo de guerreiros. Eu creio que eram piratas, eu não lembro qual é a terminologia que eles usam. Mas eu creio que eram piratas e tinha até uma chefe pirata lá que fica amiga dele e tudo. Então, aquilo... Por que não botar aquilo antes, em vez de botar no último episódio? Sabe, é o tipo da coisa que não faz sentido pra mim. Você tá no último episódio, tá todo mundo tenso pra saber o que vai acontecer, achando que vai acontecer uma coisa grande. E aí você para e põe essa quase uma side story de 2 personagens que um praticamente não tinha aparecido e a outra era uma personagem nova. Eu acho que ela não tinha aparecido ainda. Tenho quase certeza que ela não tinha aparecido. E uma localidade que basicamente só era citada e tal. Por que não diluir essa história em episódios? Ele podia ter saído dali antes, não ia fazer tanta diferença assim. E no final podia ser só eles no barco juntos, mostrando que tá indo pra guerra, já que eles também... Spoiler, né? Já dei vários alertas de spoiler aqui. Já que eles também vão deixar os conflitos mais sangrentos mesmo pra próxima temporada e acabou. Então meio que focou muito nisso, focou muito na angústia da Alicent, né, que é a rainha dos verdes. Focou muito na solidão, nem solidão no caso da Rhaenyra, enfim. Eu vou falar os personagens, tentar falar o nome, mas provavelmente eu vou errar. Nem lembro mais direito como é que se pronuncia corretamente, mas enfim, a rainha dos vermelhos... Não, a rainha dos pretos, perdão, vou falar assim. Vamos falar por facção, que fica mais fácil. No caso dela não é solidão, é isolamento, porque ela tem uma visão de mundo muito diferente das pessoas que estão ao redor dela. Até mesmo do filho. E por diversos motivos. Alguns são pessoais, outros são por motivos estratégicos. Mas eu acho que isso foi outra coisa que me irritou muito nessa série, porque ela acaba sendo previsível. Eu não sei se no livro também é previsível assim, mas sempre passa aquela ideia de que os verdes são inteligentes e malignos e os pretos são bonzinhos e exageradamente emocionais, o que faz que eles não tomem decisões racionais. Essa é a tônica de todo episódio. É sempre um preto fazendo uma besteira, mas ele tentando se explicar porque o coração dele pedia que ele fizesse, não com essas palavras melosas, tá, gente? Eles tentam dar um tom épico, mas no fundo é uma novelinha. E no caso dos verdes é sempre um querendo comer o outro, porque um é mais inteligente, mais forte, tem mais prestígio que o outro. É isso. Então vocês, assim, fica muito uma narrativa Liga da Justiça contra a Sociedade da Injustiça, sabe? Que tinha naquele desenho dos Super Amigos, que uns ficavam lá na sala de justiça, a Liga da Justiça, e os outros ficavam lá no pântano do Lex Luthor. Então, é isso aí a sensação que passa. Não ficou legal, não era a sensação que passava em Game of Thrones nunca. Em Game of Thrones, pelo menos até eles começarem a esculhambar muito com o roteiro, e pra mim começou a esculhambação naquele momento, spoilers de Game of Thrones. Naquele momento que tem a ressuscitação lá do Jon Snow. Quando acontece aquilo, o roteiro começa a ficar muito estranho. Mas até aquele momento, não só a gente não tinha muita ideia de quem deveria ficar com o Trono de Ferro, tinha discussões no fandom de quem deveria ser o novo rei. Pessoas tinham favoritos, e esses favoritos, esses personagens, eles não tinham assim, como eu posso dizer, o que era todo bom e o que era todo mal, o que estava completamente certo e o que estava completamente errado. Agora você tem isso infantiliza muito a história, muito. Nossa, assim não tem o Sir Cole, né? Esqueci o nome dele.
ele até tenta dar umas pinceladas pra dar uma realidade pro personagem, mas ele não tem qualidades pra redimir. Ele é sempre chato, você sempre quer que ele morra. O meu personagem favorito na primeira temporada, continuo gostando bastante, mas enfim, o Caolho, que vem se mostrando o grande vilão da série também. Então ou ele é doido, ou ele é muito maligno, ou ele não ouve ninguém. Tipo, ele não tem qualidades que redimam ele, ou qualidades que façam que você, não digo nem torcer por ele, mas que você entenda por que ele chega onde ele chega. Muito ruim. Basicamente só alguns, e não são todos, tá? Alguns personagens dos pretos, da facção dos pretos, é que realmente tem essa construção maior de personagem. No lado dos verdes, eu acho que só mesmo a Alicent teve essa preocupação de mostrar uma dualidade humana que todos os personagens, nós todos temos, né? Mas no caso do resto do personagem, a maioria, meu Deus, assim, uma coisa ruim de você fazer isso é que às vezes passa uma ideia que eles não queriam passar, que é de mesquinharia. Você parar pra pensar no filho mesmo da rainha dos pretos. Ele passa essa vibe mesquinha de eu não quero que as outras pessoas tenham dragões, porque isso é coisa da nobreza, etc. Mas como a construção do roteiro é ruim, você não consegue entender o lado dele de que todo mundo sabe que ele não é filho legítimo da casa Valerion, né? Valerion, eu acho que era o nome dessa família que a Rhaenyra é obrigada assim, a casar pra dar continuidade e tal. Então todo mundo sabe, ele não parece com eles. Então todo mundo sabe que ele não é filho dali. Então aquilo destrói o psicológico dele, obviamente. Só que como a construção de roteiro é ruim e você tem outras preocupações, você não consegue fazer com que esse roteiro ande. Você não consegue fazer com que o personagem faça sentido. Aí você compara, por exemplo, com os Lannisters lá do Game of Thrones. Lembra daquele cara lá, sou péssimo pra lembrar nome, mas enfim, o Lannister mais, assim, o que era irmão e amante da Cersei. Cara, presta atenção no arco dele. Ele começa pegando a irmã enquanto ela é casada com o rei principal, né, que tá no Trono de Ferro. Quase mata, tenta matar uma criança que é nobre, filho da nobreza. Depois ele perde o braço, e aí você vai prestando atenção nesse contexto de vida dele, entendendo por que ele age daquela forma. Não é que justifique, mas é que faz sentido e o personagem não fica chato. Você quer acompanhar, você quer saber até onde ele vai. Me desculpa, eu não quero saber até onde vai esse filho da Rhaenyra, sei lá o que. Chato. E fica chato porque você não tem uma construção boa. Cara, muito difícil. Os personagens parecem muito unidimensionais numa série que ficou famosa, tô falando no sentido de franquia, por não ser unidimensional, tá? Por você não ter essa heroísmo total, vilania total. Aqui você tem. Aqui é óbvio que o roteiro fica o tempo todo dizendo quem tá certo e quem tá errado. Cara, muito complicado, porque para um roteiro, e assim, brincadeiras à parte do início, claro que a gente quer ver as lutas de dragões e tudo mais, mas quando o roteiro é bom numa série de fantasia, só os diálogos são interessantes. Mas aqui fica muito difícil. Eu acho que os únicos momentos de diálogos interessantes, tanto que eles têm que fazer 2 vezes, e pra mim a segunda vez nem faz muito sentido. A primeira também não faz muito, mas a segunda não faz sentido. Eles têm que fazer 2 vezes um debate entre a Alicent e a Rhaenyra. 2 vezes. Porque é basicamente as únicas personagens em que você tem uma matiz ali. Os outros todos os personagens são: você está errado. Verdade, eu sou do mal, mas eu vou fazer mesmo assim. É isso. Você tem um ou outro personagem que tenta pincelar isso, que é do Game of Thrones antigo. Por exemplo, o pai exilado da Alicent. O irmão dela, que aparece, né? Então você tem ali um personagem que você não sabe exatamente o que tá fazendo. Mas mesmo aqueles personagens, como é que eu posso dizer? Que são feitos pra ser sombras, vamos dizer assim, que são aqueles personagens que trabalham com fofoca, que tinha no Game of Thrones,
que vão ali, vão acolá, que tem segredos dos outros reinos e tal. O do mal é muito do mal e a do bem é muito do bem, que é a que fica lá de casinho com a... Eu nem sei se elas vão ter um casinho, só foi um beijinho. Mas enfim, ela é super do bem, família, galera, salva todo mundo. E o outro é todo do mal, é escuso, ele anda de forma escusa, fala de forma escusa. Cara, muito. Parece que a criatividade foi embora da equipe nessa temporada. Eu sei que muita gente gostou e parabéns, continue gostando. Ainda falta, pelo menos já tá prometido mais uma. E é bem provável que sejam 4 temporadas. Eu vou acompanhar a série, mas eu não tô muito empolgado. E foi algo que eu também já falei aqui. Eu acho que, no caso, é aquelas séries que são grandes demais pra fracassar. Talvez eles nem tivessem essa ideia quando eles estavam fazendo, né? Mas agora vendo, talvez ela seja grande demais pra fracassar. Mas... assim, eu não tô vendo um entusiasmo pra próxima temporada que teve pra anterior. E o hiato de uma temporada pra outra nessa série é muito grande. Então vamos ver. É aquilo, não tenho muita coisa pra dizer. Eu gostei dos dragões bastante. Eu gostei muito que você é capaz, se você prestar atenção assim, se você for aquela pessoa que tem boa memória e gosta, todos os dragões são bem diferentes entre si. É quase como se fossem atores, porque eles são muito diferentes. Fisicamente, tamanho, coloração, até o tipo de expressão que ele faz, formato do rosto. Isso eu achei muito bom, porque em Game of Thrones eles eram diferentes também. Os 3 dragões principais que apareciam, eu acho que eram os únicos que chegaram a aparecer. Teve algum flashback com o dragão? Tinha uns dragões mortos também, né? Enfim. Os 3 dragões que apareciam, eles não pareciam muito diferentes entre si. Eles eram, se você prestar muita atenção. Mas talvez por serem ovos que nasceram juntos, né? Fossem da mesma ninhada, sei lá como é que chama. Eles fossem propositalmente parecidos. São como se fossem irmãos. Muito, assim, irmãos da mesmos pais, mesma mãe, sei lá como é que funciona a reprodução dragoniana lá no Crônicas de Gelo e Fogo. Mas enfim. Aqui, como eles são diferentes, têm idades diferentes, são de ninhadas diferentes. Eles são bem diferentes e isso é muito legal. Eu espero que foque um pouquinho mais neles. Vamos ver como vai ser. Eu gostei muito dessa parte em que ela, a rainha dos pretos, né, tem essa ideia de trazer os bastardos de diversas partes do reino pra tentar serem domadores de dragões. Dragon Riders, na verdade. Eu esqueci qual é o termo que a gente usa aqui. Excelente, foi talvez o ponto alto da temporada pra mim. Tem todo um drama ao redor, é bem legal. E ao mesmo tempo você tem aquela parte política e social, que era um comentário que Game of Thrones fazia na série anterior. E que, do pouco que eu já li dos livros, eu sou o otário que esperou a série terminar. Preste atenção na minha loucura. Eu tenho os livros, mas eu falei, não vou ler até a série terminar, porque eu quero me surpreender com o que acontece na série. Passou a série. Quando eu ia começar a ler, eu percebi que faltava... ainda não tinha terminado, né? Ainda faltavam os livros pra ele terminar. O George R. R. Martin. Então eu ainda não comecei a ler os livros. Acontece que agora os livros já estão ficando amarelados e eu ainda não comecei a ler. Pra ser sincero, eu li o primeiro e foi por isso que eu parei. Porque eu tinha assistido ao início da primeira temporada, até acho que episódio 4. E aí eu fui lendo o livro e aí eu já sabia o que acontecia. E aí quando passou na série não foi a mesma empolgação de quando eu assisti. Eu falei assim, já sei, eu vou só comprar o livro, deixar guardadinho e vou assistindo a série depois. Vou vendo... enfim. E agora estou aqui esperando bem otáriozinho. É a vida. De qualquer sorte, eu acho que no caso de Game of Thrones e House of Dragon, você tem uma história muito boa que as pessoas estão embananando porque querem, cara. Eu vou te falar, porque querem. Deixa eu ver se eu esqueci algum tópico aqui. E é isso. Fiquei um pouquinho decepcionado. Assistia, não domingo. Assistia durante a semana, pra vocês verem que a empolgação não tava lá no top. Eu fiquei muito decepcionado com o episódio final, porque passa essa sensação de que nada aconteceu. E é isso. Vamos aguardar a próxima temporada. Se vocês estão gostando, escrevam aí nos comentários do que vocês gostam, quem são seus personagens favoritos. Por enquanto, meu personagem favorito ainda é o Caolho. Eu espero que ele cometa bastante vilania ainda.
E personagens que eu não gosto, basicamente todos os personagens não são mais criança, né? No sentido de Game of Thrones, mas enfim, todo esse elenco mais juvenil eu acho insuportável. Os filhos da Rhaenyra são insuportáveis. As filhas do Daemon são insuportáveis. Aquele rei, né, que enfim pega fogo, insuportável. Todos eles são insuportáveis. O único desses que eu acho mais legalzinho mesmo é o Caolho. Ele é o meu personagem favorito. Espero que voe bastante e tenha bastante guerrinha nas próximas temporadas. Dentre os pontos positivos e negativos fica o suspense no ar. Será que dá pra manter o fogo da série, já que vamos esperar novamente quase 2 anos para a terceira temporada? Sim, houve um grande hiato entre a primeira temporada e a temporada atual, mas foi um hiato recheado de promessas depois de uma temporada recheada de acontecimentos e obviamente novidades, além de um final bem impactante. Desta vez não vamos ter isso. O season finale foi morno e a temporada pareceu estar se estendendo no mesmo argumento, mesmo sendo mais curta que a primeira. Obrigado por você que assistiu até aqui. Por favor, se você gosta de House of Dragon e quer comentar o que achou dessa segunda temporada ou até da primeira, escreva aqui embaixo. Por favor, se inscreva no canal e se quiser assista os outros vídeos que já estão por aqui. Obrigado e até o próximo.